Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Muita alegria estar novamente aqui em São José do Rio Preto, tendo comunhão com os irmãos. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro que revela Cristo e a Igreja num cenário dos tempos finais. E nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós vemos o Senhor falando às igrejas. E existe uma expressão que se repete nas 7 cartas, e essa expressão é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso mostra que nós precisamos aprender a ouvir o que o Senhor está falando. Não podemos ser aqueles que simplesmente tomam a palavra de Deus e tomam de uma maneira objetiva. Nós temos esse versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Se nós fizermos conexão com a expressão quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, então nós temos que fazer uma pergunta: você tem ou não tem ouvido o Senhor falar? Eu venho sem demora. Podemos ser aqueles que sabem sobre profecias, podemos ser aqueles que sabem sobre tempos finais, mas a questão não é saber, a questão é se nós ouvimos ou não o Senhor falando conosco. Uma coisa é ler eu venho sem demora, outra coisa é você ouvir o Senhor falar para você: eu venho sem demora. Se você simplesmente lê, você simplesmente leu. Mas se você ouvir o Senhor falar, sua pessoa e seu viver vai mudar. Então o Senhor está falando para nós: eu venho sem demora. E nós precisamos viver de tal maneira que essa palavra do Senhor venho sem demora seja uma palavra real em nossas vidas. E nesse versículo ele não diz somente eu venho sem demora, ele diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa palavra, conserva o que tens, isso quer dizer que um dia o Senhor deu algo a nós. Durante toda a nossa vida o Senhor estava dando algo a nós. E ele diz: conserva o que tens, guarda o que você ganhou, viva o que você ganhou, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui ele está falando, e tem alguém que quer tomar a sua coroa. Isso quer dizer, o Senhor preparou algo a nós, deu algo a nós, mas o inimigo de Deus quer tirar. Durante toda a sua vida, meu amado irmão, amada irmã, o que Deus te deu? Você tem noção do que Deus te deu?
Você deve ir diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero ver e eu quero realmente ter uma visão muito clara daquilo que o Senhor me deu. E o Senhor está agora pedindo a mim para que eu conserve, para que eu guarde. E não deixar ninguém tomar minha coroa. Isso quer dizer o quê? Aquilo que o Senhor nos deu nos capacita a ganhar a coroa. Amado irmão, amada irmã, o que é que Deus te deu ao longo da sua vida? E Ele diz para nós: eu venho sem demora. Eu quero citar um item que Deus deu a todos nós, que nós temos em comum: a visão de Cristo e a igreja. E essa é uma visão que um dia nos ganhou. Porque ganhando a visão de Cristo, nós vimos quem Cristo era. Isso está de uma maneira mais clara em Mateus 16, versículo 15 até 18, que diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, primeira grande visão que nós recebemos foi a visão de Cristo. E isso veio dessa pergunta: quem dizeis que eu sou? Quem eu sou? E aplicado a nós é: quem eu sou para você? Eu não quero saber quem eu sou para os outros. Eu quero saber quem eu sou para você. Isso de uma maneira bem ampla. Essa é uma pergunta muito ampla para as nossas vidas. Se nós olharmos a vida de muitos servos de Deus, ouvimos o testemunho deles. Muitos deles falaram: o Senhor é a coisa mais preciosa da minha vida. Correto? Conhecer o Senhor foi a coisa mais importante que aconteceu comigo. Mas daí, quando o Senhor faz a pergunta para nós, o Senhor pode falar assim: para aquele irmão, eu sou a coisa mais preciosa. E para você, eu sou precioso ou eu não sou? Para aquele irmão, eu sou a coisa mais importante. E para você, eu sou a coisa mais importante ou não? Essa é uma pergunta que só nós podemos responder. Cada um de nós pode responder. Ninguém pode responder por outros. Aí nós podemos ver, e Pedro ganhou uma revelação que falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor falou que essa revelação que ele havia ganhado não vinha de carne e sangue, mas tinha vindo do Pai. Aqui o Senhor deixa muito claro que existe revelação que vem de carne e sangue e existe revelação que vem de Deus. E a revelação que nós temos veio de carne e sangue ou veio de Deus? Isso é algo que cada um de nós deve responder. E aí nós vimos que o Senhor fez também uma declaração, fez uma outra revelação para Pedro.
Por isso que ele disse: também eu te digo. O Pai te disse algo, mas eu também vou lhe dizer algo. Daí ele disse: tu és Pedro, você é uma pedrinha, você é um material para edificação. E sobre esta pedra, que é esta rocha, que é a pessoa de Cristo, que é a revelação daquilo que Cristo é, da pessoa de Cristo, o Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aqui mostra para nós de uma maneira muito, muito clara. O Senhor estava falando para Pedro: você é uma pedra de edificação, e eu quero falar para você, eu vou ganhar muitas pedras, e com essas pedras eu vou edificar a minha igreja. Isso é algo de grande importância. Nós sabemos disso, que existe uma obra em andamento, e essa obra em andamento é a edificação da igreja. Mas nós precisamos fazer com que cada irmão, cada irmã responda uma outra pergunta: você está envolvido ou não na edificação? Não é falar da edificação, é participar da edificação, estar envolvido na edificação. Isso é algo prático. Por que isso é importante? Se você olhar Apocalipse capítulo 18, versículos 1 e 2, nos é mostrado o seguinte: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Este é um versículo que nos mostra, aqui fala da queda da Babilônia, mas antes da queda da Babilônia houve a edificação da Babilônia. E que nós precisamos ver hoje: o mundo inteiro está envolvido na edificação da grande Babilônia. Nós precisamos ver nos tempos finais edificação da grande Babilônia e edificação da igreja. Em qual edificação nós estamos participando? Você não está aí ajudando a edificar a grande Babilônia? Doutrinariamente, você vai falar: eu não. Você está envolvido 100% na edificação da igreja? Não, 100% não. Um pouco. E o resto do tempo está edificando o quê? Está edificando o quê? O Senhor diz assim: eu preciso de você. O mundo também diz: eu preciso de você. Qual desses dois chamamentos você atende? Quantas vezes, amado irmão, amada irmã, você disse: eu não tenho tempo para as coisas de Deus? Não falando explicitamente, mas interiormente, a atitude e as decisões. Eu não tenho tempo, mas para a grande Babilônia tem tempo. Irmãos, não podemos enganar a nós mesmos.
Qual é mais importante para as nossas vidas? Tem muitas coisas envolvidas, porque a grande Babilônia tem Babilônia religiosa e tem a Babilônia material. Não, eu não estou envolvido com coisa religiosa, mas estou envolvido com coisas materiais. As coisas materiais são mais importantes. Você sabe, a edificação da grande Babilônia não para, é de noite e de dia. E nós estamos edificando a casa de Deus, é noite e dia? E não pensemos, nós não temos nada a ver. Olha só o que Apocalipse 18, versículo 4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Este é um versículo que mostra que o povo do Senhor está envolvido com essa Babilônia. Você pode dizer: não, eu nunca vi dessa maneira, mas tem que começar a ver dessa maneira. Para o mundo nós temos tempo, para Deus nós não temos tempo. Para edificar a Babilônia nós temos tempo, para edificar a casa de Deus nós não temos tempo. O inimigo é muito sutil. Ele sabe que nós estamos vivendo os tempos finais. E ele procura envolver o povo de Deus. Ele diz: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. A Babilônia religiosa, nós temos aversão. Mas para a Babilônia material nós temos atração. Irmãos, eu não estou mentindo, eu estou? O Senhor diz: saia. Saia. O que é igreja? Eclesia. Assembleia dos que foram chamados para fora. Você sabe, esse chamamento não é um chamamento estático, de uma vez, é um chamamento dinâmico. Todos os dias o Senhor diz para nós: saia. Saia dessas coisas para entrar em mim. Olha só, Isaías 52:11 diz: retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Jeremias 51:45 diz: saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Então, existe um chamamento para nós sairmos. Meu temor, amados irmãos e irmãs, é que nós estamos tão envolvidos participando das coisas dessa grande Babilônia e nós nem percebemos. Eu não estou falando de Babilônia religiosa, porque a Babilônia religiosa, como eu disse, nós temos uma certa aversão, mas a Babilônia material.
E observa só, o Senhor disse em Mateus 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então isso é uma profecia bíblica a respeito do povo de Deus, porque essa palavra amor é ágape, tá certo? Aqui a Bíblia mostra que nos tempos finais o amor do povo de Deus para com Deus iria se esfriar de quase todos. E por isso que eu sempre digo, ao ler esse versículo, eu tenho temor e tremor, porque o Senhor falou que uma grande parte vai ter o amor diminuído, o amor estará se esfriando. Se o Senhor aparecesse aqui e falasse assim: 95% dos irmãos que estão aqui vão se tornar frios para comigo. Se você ouvisse isso, o que você faria? O que você faria, irmão? Você lembra quando o Senhor falou para os discípulos: um de vocês vai me trair? Que foi o que eles começaram a falar? Hã? Você se lembra? Hã? Porventura sou eu? A Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando você lê esse versículo, você pergunta ou não pergunta ao Senhor: porventura eu sou um desses, Senhor? A Bíblia diz, o Senhor está dizendo para o povo dele sair, tá certo? Retirai-vos dela, povo meu. Quando lemos esse versículo, simplesmente lemos ou temos uma reação? Senhor, você está falando para mim? Olha só, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, diz o seguinte: não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí Paulo aqui detalha uma situação da qual ele diz, o Senhor diz: retirai-vos do meio deles. E aqui são situações do dia a dia: jugo desigual com o incrédulo, sociedade da justiça e iniquidade, comunhão da luz com as trevas, harmonia entre Cristo e o maligno, união do crente com o incrédulo, ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Está vendo? Isso são coisas do dia a dia.
E o Senhor disse: eu quero que vocês se retirem disso. Por quê? Porque vocês são o santuário do Deus vivente. Isso é a visão orgânica da igreja. Você está participando da edificação desse santuário? Ou você não se importa? Eu fico muito triste porque eu vejo irmãos, eu conheço irmãos que dizem para mim o seguinte: eu estou buscando a Deus em casa, está tudo tranquilo, eu e minha esposa, nós lemos a Bíblia, buscamos a Deus, está tudo certinho. Daí algumas vezes eu falo para esses irmãos: irmãos, está tudo certinho? Onde está a edificação? Você não consegue se edificar com irmãos? O que Cristo quer fazer? Ganhar um monte de irmãos isolados, separados? Ou Ele quer edificar a igreja dele? E na edificação da igreja, qual é a minha parte? Qual é a minha participação nisso? Tem valor para mim? Pergunta para o Senhor se tem valor para Ele. O Senhor diz: eu edificarei a minha igreja. Então Ele quer. E agora? Qual é a minha participação? E é por isso que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1: sabe, porém, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos cruéis, tempos perigosos. Essa palavra difícil no grego é também cruel, perigoso. Para quem? Para nós, os filhos de Deus. Tempos difíceis, tempos perigosos e tempos cruéis, porque são tempos que massacram. Daí no versículo 2 diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, etc. Essa palavra egoísta, no original grego, significa amantes de si mesmo. Essa palavra avarento significa amantes do dinheiro. Nós temos compartilhado muito com os irmãos que o Senhor, ali em Mateus 24, né? Ele havia falado no versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O amor para com Deus esfriará. Mas aqui, quando fala que nos tempos finais sobrevirão tempos difíceis, aqui nos mostra que existe um tipo de amor nos homens que vai aumentar: amor a si mesmo, amor ao dinheiro. E no versículo 4, na parte final, diz: mais amigos dos prazeres, ou mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, do que amantes de Deus. Mostra o quê? Então tem três coisas que os homens vão passar a amar mais, e pelo fato de amarem essas três coisas, vão amar menos a Deus. É amar a si mesmo, amar o dinheiro e amar o prazer. Esses são todos princípios ligados à edificação da grande Babilônia. Hoje, as ideologias não pregam exatamente amar a si mesmo, não é? Você tem que preocupar com a sua própria pessoa, o resto que se vire. Amante do dinheiro, o mundo todo quer atrás do dinheiro, que vale é o dinheiro. E prazeres.
E aí tem um grande perigo nessa questão dos prazeres, porque existem os prazeres pecaminosos e existem os prazeres não pecaminosos, entre aspas, pecados morais, mas é a busca do prazer pessoal que faz com que a pessoa se afaste de Deus. Irmãos, por que nós estamos falando isso? Porque é tempo de nós olharmos o que um dia Deus entregou para nós. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você for fiel àquilo que eu entreguei a você, você vai ganhar a coroa. Mas se você se envolver com todas essas coisas, vai perder a coroa. Mas você sabe o que é mais também extremamente perigoso nesses tempos finais? É 2 Timóteo 3, versículo 5, que diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Isso quer dizer o quê? Vive numa aparência de piedade. Exteriormente tem essa aparência de piedade, mas não permite que o poder de Deus opere para transformar. Por quê? Porque ama esse mundo. E ainda outro item que principalmente é o ponto que mais, eu creio que é mais perigoso, está no versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Está sempre aprendendo, está em todas as reuniões, está em todas as conferências, toma nota de tudo. Em casa está assim de cadernos com anotações, aprendendo sempre. Na cabeça, cheio de conhecimento, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer, tem muito conhecimento, mas não há transformação em sua vida, nem libertação em sua vida. O Senhor disse em João 8, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui nós temos pessoas que estão aprendendo sempre, mas nunca conseguem ser libertas. Irmãos, eu estou falando dos perigos que nós corremos. E daí conhecemos artimanhas do inimigo para impedir que a igreja de Deus seja edificada. Qual é a nossa situação hoje? Qual é a nossa situação hoje? É momento de nós nos voltarmos à palavra de Deus, correto? É isso que nós temos levado os irmãos a praticarem e a viverem. Voltar-se à palavra de Deus. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus e a nossa pessoa. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui nos diz que a palavra de Deus, toda a Escritura é soprada por Deus. Esse sopro que dá vida, esse inspirada por Deus é isso, esse sopro de Deus que dá vida. E essa Escritura é útil.
que quer dizer que é útil? Quer dizer que produz algo em nós. E aqui nós temos duas coisas no aspecto positivo e duas coisas para tratar o aspecto negativo. No aspecto positivo, é útil para o ensino e educação na justiça. Isso quer dizer que a palavra de Deus nos dá direção. Nos dá direção, nos ensina, nos capacita, tá certo? E do lado negativo é para repreensão e para correção. Repreensão é para dizer: caminho errado, para. Certo? Isso é repreensão. Correção, volta para cá. Tá vendo? Eu quero perguntar para você, amado irmã, você está lendo a Bíblia todos os dias, não está? Se não está, deveria estar. E quando está lendo, você tem essas experiências, você está lendo e o Senhor diz: para de fazer isso. Algumas coisas que Ele mostrar para você. Pare de viver assim. Isso quer dizer que você está lendo de uma maneira adequada a palavra de Deus. Volta para cá. Corrija a sua rota. Isso quer dizer que você está lendo a palavra de Deus de maneira correta. Ou você está lendo e o Senhor ensina algo para você. Aprendi algo hoje na minha comunhão com o Senhor e na leitura da palavra. Isso para o ensino e educação. Educação significa o quê? Isso aqui é uma coisa contínua, que o Senhor nos conduz pela mão. Tudo isso para quê, amados irmãos, amadas irmãs? Aqui diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é para nos tornar homens de Deus. Por que você lê a Bíblia? Para se tornar um homem de Deus. Eu gosto muito desse termo, homem de Deus. Porque aqui não fala de um homem inteligente, um homem capaz, né? Um homem superdotado, um homem de muitas realizações. Ele mostra a característica principal: esse homem é de Deus. Aleluia. Irmãos, por que eu estou compartilhando isso? Isso é uma preparação para nós vivermos a igreja. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando ele diz para que o homem de Deus seja perfeito, se refere ao que o homem é, a pessoa dele. E quando diz perfeitamente habilitado para toda boa obra, se refere às obras desse homem. Então a Bíblia, quando trabalha em nós, quando eu leio a palavra de Deus, e essa palavra útil, ela opera em mim, o que acontece? A minha pessoa é transformada, e o meu viver, as minhas ações também são transformadas. Estou agora fazendo as boas obras, porque a palavra de Deus me capacita, me habilita para toda boa obra. Significa, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sou transformado, mais eu sirvo ao Senhor. Esse negócio de quanto mais conheço ao Senhor, menos sirvo ao Senhor, isso não está com nada, isso não está correto. Irmãos, você está servindo ao Senhor cada dia mais e mais ou cada dia menos?
2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui conta uma experiência que todos nós precisamos ter. Procura apresentar-te a Deus. Você sabe o que quer dizer isso? Significa, eu tenho que ir diante de Deus, me apresentar: Senhor, eu estou aqui. Entendeu? Não é de, ô Senhor, vou embora. Não, eu tenho que me apresentar a Ele. Dá tempo de Ele falar comigo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Quer dizer, eu vou diante de Deus. Por quê? Porque eu contato Deus, tenho comunhão com Deus, tenho comunhão com a sua palavra. Eu me apresento diante dele com um desejo: que o Senhor me aprove. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Agora, se a gente tem coisa de que se envergonhar, a gente não procura se apresentar. Não é verdade? Qual foi a última vez que você se apresentou a Deus, amado irmão, amada irmã? Chegou diante do Senhor e falou: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. O que você está achando da minha vida? O que está achando do meu viver? Você está aprovando? Está ficando alegre ou está ficando triste? O que você acha do meu serviço a Ti, Senhor? É um serviço que você fica contente? Ou um serviço que você olhar, você sente triste? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que pega a palavra, alguém que pega a palavra e corta reto. Mas preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. Isso não é você que manejar bem a palavra da verdade, não é você pegar a palavra e aplicar nos outros. A manejar bem a palavra da verdade é pegar a palavra e aplicar primeiro a si mesmo. Porque se você não sabe aplicar a palavra para si mesmo, como você vai aplicar a palavra para outro? Se você não sabe o que essa palavra produz, se essa palavra não resultou em nada em você, você acha que vai resultar no outro? Entende o que eu quero dizer, irmãos? Por isso que ao tomar uma palavra de Deus, primeira coisa que devemos fazer é aplicar a mim. Por que eu estou falando esses itens básicos? São nesses itens básicos que nós falhamos no viver da igreja. Pessoalmente eu estou falando. Estava numa comunhão. O irmão perguntou para mim assim: irmão Miguel, qual é a posição da igreja nesse aspecto? Daí ele falou uma situação, um aspecto. Daí eu falei para o irmão: irmão, sua pergunta está errada. Como pergunta errada? Você perguntou qual é a posição da igreja nesse assunto? A pergunta correta é: qual é a sua posição nesse assunto? Porque você é a igreja. Entende? Você é parte da igreja, não é assim? Não jogue a responsabilidade numa instituição, entre aspas. A responsabilidade é pessoal de cada um de nós.
É a nossa posição que determina a posição da igreja. Os irmãos entendem? É assim que se vive a igreja, irmãos. É responsabilidade de cada um de nós. Nós estamos falando isso porque nós estamos falando ainda, compartilhando dentro daquela questão da vida da igreja, princípios e realidade. Nós estamos mostrando os pontos onde nós falhamos. As falhas que ocorreram, é culpa de quem? É culpa de quem? É fácil culpar uma pessoa, mas nas coisas todas que ocorrem na igreja, em nossa localidade, nós não temos culpa? Nós queremos mudar ou não? Amém. Queremos ou não dar um caminho para o Senhor? Amém. Então a mudança tem que começar em nós. Amém. E para a mudança começar em nós, nós precisamos ver nossa real condição, irmãos. Eu não sei se você se sentiu exposto nessa noite. Se sentiu exposto? Louvado seja o Senhor. É esse caminho da mudança. Diz: Senhor, eu não quero mais ser assim. Então eu tenho que manejar bem a palavra da verdade. Eu quero enfatizar e repetir algo que nós temos falado muito e repetido muitas vezes em várias mensagens. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Mas, irmãos, amadas irmãs, nós tivemos semana passada a comunhão das igrejas, não é? E muitos princípios espirituais foram falados. Aquilo que foi falado, como você tomou para si? Como você tomou para si? Ou já esqueceu daquilo que foi falado? Como tomou para si? O que aquilo mudou a sua pessoa? Irmãos, nós precisamos aprender a como tomar a palavra de Deus para nós. Primeiro, a palavra que diz, Hebreus 4,12 diz, a palavra de Deus é viva. Louvado seja o Senhor. Como é que você sabe que você tomou a palavra? Porque quando você toma a palavra e a palavra é viva, você sente a palavra se mover no seu interior. Fica mexendo no seu interior. Você não consegue mais ficar tranquilo, porque a palavra está mexendo. É a mesma coisa que você engolisse alguma coisa viva, né? E você sentir essa coisa mexendo no seu estômago, entendeu? Tem uma coisa viva dentro de mim. Essa é a maneira, essa é a prova de que a palavra entrou, e entrou de uma maneira viva. Fica mexendo em você. Aquilo vai se movendo interiormente. Isso é obra de transformação, compreende? Você tomou a palavra de maneira viva. E aqui diz, e é também eficaz. Isso quer dizer o quê? Produz resultado. Produz resultado. Esse sempre foi o princípio da palavra de Deus.
Desde Gênesis capítulo 1, você pode ver, esse é o princípio de toda a Bíblia. Está ali em Gênesis capítulo 1, algumas expressões. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus. Tá certo? Disse Deus. Segunda expressão, versículo 4. E viu Deus. Essa expressão, disse Deus e viu Deus, se repete por todo o capítulo 1. Aparece muitas vezes. Esse é o princípio da palavra de Deus. O que Deus disse produz algo que se pode ver, uma transformação visível. Disse Deus e viu Deus. Quantas vezes Deus falou para você, digamos, durante um ano, 52 semanas, cada semana se ouve 2 mensagens, então 104 mensagens. 104 mensagens de disse Deus. O que essas 104 mensagens produziram, de tal forma que possa dizer, e viu Deus. Irmãos, nos tempos finais, o Senhor quer realidade. Por que o Senhor nos trouxe para esse novo começo? Para nos dar a chance de entrar na realidade. Nós temos que ir diante do Senhor. Eu tenho compartilhado isso, eu tenho compartilhado também da experiência que eu tive na minha juventude. Eu estava num treinamento em Taiwan, um irmão liberou uma palavra fortíssima, de grande impacto, e eu saí impressionado. Eu disse, uau, que palavra! Era depois da reunião, eu fui levar a minha Bíblia, meu caderno para o quarto, para depois ir almoçar. Só que quando entrei no meu quarto, eu vi 2 dos meus companheiros de quarto ajoelhados orando, Eles orando, falando, Senhor, por que você falou isso comigo? Por que você revelou essas palavras para mim, Senhor? E aí, quando eu li aquilo, eu fui iluminado. Eu não posso ser alguém que ouve uma palavra de, puxa, que palavra, e vou para casa e terminou. Você não foi diante de Deus para ver, Senhor, por que você falou isso para mim? Qual é o seu propósito? Que ponto você quer me mudar, Senhor? Aquilo foi de grande ajuda para a minha vida espiritual. Eu não posso ser alguém que diz assim, puxa, que palavra boa, fui tocado. Ponto final, terminou, não produziu nada. Não pode ser assim. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante. Então, quer dizer, a palavra corta. A palavra, quando entra em nós, corta. Nos incomoda. Não só corta, mas como penetra e divide alma e espírito. Expõe as coisas que há no nosso interior. Para quê? Daí expõe, divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então vai lá no fundo, nos pensamentos e propósitos do coração, e aqui diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso quer dizer, quando você recebe a palavra, é como se a palavra abrisse seu ser e expusesse todo o seu interior para Deus.
Não há como esconder as coisas diante de Deus. A melhor coisa é ir diante de Deus e Senhor, faz a cirurgia em mim. Já que está aberto, já que a sua palavra abriu meu ser, toca no que precisa ser tocado, corta o que precisa cortar, divida o que necessita ser dividido, mas transforma o meu ser. Amém. Os irmãos compreendem? Deus quer hoje a realidade na igreja. E estamos vivendo tempos finais. Temos que aprender a ouvir o que o Senhor fala. E a nossa vida será transformada. Isso aqui é a preparação para que nós vamos ouvir amanhã. Tá bem? Mas nós temos que estar abertos, não é? E diante do Senhor, para podermos receber de uma maneira adequada. Amém? Que o Senhor nos abençoe e continuamos amanhã. Amém.